a frase: "E agora? Por que te detens?" Uma leitura atenciosa do livro do Atos dos Apóstolos vai nos dar conta que, embora esta frase esteja associada à conversão de Paulo, ela não consta na narrativa que aparece no capítulo 9 da obra, que trata sobre aquele momento no qual Saulo de Tarso, o grande perseguidor cristão, dirige-se a Damasco para promover a prisão de Ananias. Segundo aquilo que é possível recolher na obra Atos dos Apóstolos, nessa narrativa da conversão de Saulo, existem apenas 6 frases. 6. E nenhuma delas é: "E agora? Por que te detens?" A primeira dessas frases, muito conhecida de todos nós, é dita no momento em que Saulo de Tarso, vendo uma luz muito grande nas cercanias da cidade, torna-se cego e ouve apenas, depois de visualizar a luz que o cegou, a frase: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Esta primeira frase, que é recebida com muito impacto por Saulo e que não é ouvida pelos seus demais companheiros de jornada, ela é seguida por uma pergunta de Saulo. Porque é uma pergunta que é feita a ele: "Por que me persegues?" E ele não responde a pergunta, mas interroga a voz que fala com ele, indagando: "Quem és tu, Senhor?" Essa palavra Senhor colocado aí, muitas vezes ela é interpretada como se fosse Deus, né? "Quem és tu, Senhor?" Mas ele era judeu, ele sabia quem era o Senhor. Então, esse Senhor aí não é Adonai, é Adon, porque em hebraico todas as pessoas que têm respeitabilidade são Adon. Adon é Senhor. Então, quem és tu, Senhor? Não o Senhor, mas quem és tu, Senhor? Porque o Senhor, ele já sabia que era o Deus de Israel. E então, aquele que falava com ele, a voz que se comunicava com ele, se identifica dizendo: "Eu sou Jesus, a quem tu tanto persegues. Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões." Na narrativa de Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, a frase está substituída para as seguintes palavras: "Não recalcitres contra os aguilhões." Parece ser uma construção mais suave do que "duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões." A recomendação suave: "Não recalcitres contra os aguilhões." Jesus faz uma pergunta e Saulo não responde, mas entra com uma pergunta: "Quem és tu, Senhor?" Mas o Senhor responde. E quando ele responde, a pergunta primeira ainda está no ar: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" E ele, como que não dando ouvidos à expressão que Jesus havia oferecido a ele, avança dizendo: "Senhor, o que tu queres que eu faça?" Então já percebemos aí uma mudança muito significativa de Saulo de Tarso, reconhecendo a autoridade daquele Senhor, ao qual ele se coloca na condição de servi-lo. "O que tu queres que eu faça?" Observe que o verbo de Saulo de Tarso é: "O que tu queres que eu faça?" O que tu queres que eu prestemos atenção no verbo. O que tu queres que eu faça? E o Cristo, então, na sequência do diálogo, vai apresentar a quinta das frases a ele, dizendo:
entra na cidade e então te será dito o que haveis de fazer. Entra na cidade e então te será dito o que haveis de fazer. Essa é a quinta frase, ainda teria uma a ser colocada, que não acontece nesse momento, mas um pouco em seguida, quando Saulo já está na casa, na pensão de Judas, chorando sua cegueira, e Ananias, a ovelha que vai buscar o seu lobo, conforme bem define Emmanuel na obra Paulo e Estevão. Ananias procura por Saulo de Tarso para oferecer a ele a cura, já que Jesus lhe aparecera para dizer que ele deveria ir até o encontro de Saulo para retirar dele as escamas dos olhos para que ele voltasse a ver. E há um momento muito singular nessa passagem, porque quando Jesus fala para Ananias para que ele vá até a casa de Judas para curar Saulo, Ananias diz: mas Senhor, ele é um perseguidor. Você quer que eu vá na casa de um perseguidor? Tem certeza que é na casa dele que eu tenho que ir? E o Cristo diz a Ananias: sim, Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido. E eu lhe mostrarei o quanto lhe cabe sofrer por amor ao meu nome. A gente, quando lê isso, passa direto, né? Um vaso, foi um vaso escolhido, porque o vaso leva a mensagem, é mais ou menos, mas o vaso, se fosse um vaso, não estaria ligado à frase, e eu lhe mostrarei o quanto lhe cabe sofrer por amor ao meu nome, porque vaso que guarda coisa não casa com a frase, eu lhe mostrarei o quanto lhe compete sofrer. Quem já fez cerâmica sabe o que Jesus quis representar com o vaso. A gente pega a cerâmica, e a cerâmica, a lama que sai, ela sai dura, ressequida. Então você precisa primeiro amansar essa cerâmica, esse barro, para que ele possa ser moldado. E o que você faz? Você pega o barro e bate, mas bate. Bate e amassa, joga água e bate, e passa o rolo em cima. E depois volta a bater, põe na água de novo e bate. E a argila vai cansando de apanhar e ela vai começando a amolecer, vai ficando maleável. Depois que ela apanha tanto que ela se torna maleável, aí vem as mãos do oleiro modelando a forma, ditando como a argila tem que ser, e não como ela quer ser, mas ditando como ela tem que ser. E depois de todas essas experiências, depois de todas essas dores que a argila atravessa, depois de toda a modelagem que a mão do oleiro faz, modelando, dobrando e dando à argila a vontade dele e não dela, a argila cansada acha que tudo acabou porque ela já está exausta de apanhar e de ser modelada, até que o oleiro então deixa a argila por um tempo para que ela descanse. E a argila diz: ai, graças a Deus acabou. Não acabou. Falta a última fase, falta o forno. Depois de todas as dores que a argila já passou, ela vai enfrentar o forno quentíssimo, que vai derreter as suas entranhas, que vai remodelar a sua têmpera, que vai reconstruir o seu propósito. E depois de horas no fogo, ardendo, queimando, o oleiro vai e retira a peça que mudou de cor. De uma cor escura, de uma cor como se fosse uma azeitona escura, um marrom, ela se torna alaranjada como um tijolo. Ela vai ganhar os contornos efetivos da cerâmica que venceu as etapas que o oleiro teria para lhe apresentar. Vai, Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido.
Então, depois de todas essas questões, vem a sexta das frases, que são na narrativa da conversão. Essa frase de Jesus está fora do contexto. A frase é quando Ananias se aproxima de Saulo. E, surpreendentemente, Ananias abre a porta, o homem cego na cama, e Ananias se apresenta dizendo: irmão Saulo. Olha como ele chama. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Toca nos olhos de Saulo. As escamas caem. E ele então começa uma nova vida. A narrativa encerra aqui. Não há uma sétima frase, só existem 6. O livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 9, ele vai falar para nós sobre a conversão de Paulo, dizendo que ele, na verdade, enfrentou um momento no qual ele simplesmente teve a oportunidade de se defrontar com uma realidade na qual ele enxerga aquela luz, fica cego, e o outro o chamando de irmão ao perseguidor, oferece para ele a cura. A possibilidade de nós investigarmos essa passagem de Paulo fala de uma outra frase. E agora? Por que te detens? Esta sétima frase da conversão de Saulo, ela aparece no Atos dos Apóstolos, mas não no capítulo 9. Ela vai aparecer no capítulo 22. Numa narrativa muito distante, Paulo já envelhecido, já cansado, depois de todas as suas viagens, as suas peregrinações, nas suas 3 viagens missionárias, ele vai a Jerusalém. Ele vai entregar-se a Jerusalém. Jerusalém estava esperando por ele para promover um processo de punição por tudo aquilo que ele havia feito na sua deserção ao judaísmo. Paulo de Tarso sabia, mas vai a Jerusalém. E ao chegar em Jerusalém, ali, entre os sacerdotes do templo, ele vai oferecer a sua defesa. Ele vai narrar a história da sua conversão às portas de Damasco. E é exatamente ali, nessa nova narrativa apresentada no capítulo 22, que surge a frase que até então não havia aparecido. E agora? Por que te detens? Sim. Ananias, após curar Saulo de Tarso, pergunta a ele: se tu já viste o Senhor, se tu já percebeste o poder que ele tem, se tiveste a oportunidade que outros não tiveram, de se defrontar com a majestade do Cristo, eu te pergunto, a ti, que já viveste a experiência singular de um encontro com o Senhor, e agora? O que te detens? O que? Por que te detens? Por que te detens? Talvez nós precisemos analisar as razões pelas quais nos detemos, oferecendo a nós próprios a possibilidade de investigarmos no fundo das nossas almas o que Jesus nos oferece. O que podemos aprender com Jesus para que encontremos a chave que liberta as nossas almas e que oferece aos nossos corações a possibilidade de não mais nos determos à margem do caminho. Porque a pergunta, ela é realmente bastante interessante. Quantas pessoas tiveram a possibilidade de conhecer Jesus? Quantas pessoas conviveram com ele? Nós temos várias características distintas de convivência. Nós temos os seus detratores, seus inimigos, seus perseguidores, seus crucificadores, que rentearam com Jesus, mas não compreenderam sua mensagem. Compreenderam.
Então é até entendível eles terem encontrado Jesus, mas não terem se transformado. Afinal, encontraram apenas o homem físico, mas não a mensagem. Mas nós temos um segundo grupo de pessoas que esse encontrou Jesus. Encontrou com ele, conviveu com ele, esteve com ele, foi curado pelas suas mãos. Experimentou o processo da cura. Olhos que eram baços e que voltaram a ver. Homens que não caminhavam e que voltaram a caminhar. Homens que eram acometidos pela doença de pele, que os judeus chamam de tsaraat. Possuíam tsaraat. E o Cristo lhes curou das suas enfermidades. Quantas criaturas Jesus teve a oportunidade de oferecer a possibilidade do restauro da saúde? Mas mesmo essas criaturas que conheceram Jesus e foram beneficiadas por ele, perceberam a majestade do seu poder, ainda assim, não necessariamente mudaram suas vidas. Ainda continuaram a se deter. Se detiveram. Conhecer Jesus não é condição para deixar a nossa condição espiritual e ter uma outra proposta de vida. Nem mesmo ser curado. Nem mesmo receber de Jesus a cura. É uma condição para que a gente deixe de ficar à margem do caminho. Mas teve outras pessoas que não foram simplesmente curadas, elas foram instruídas. Elas perguntaram para ele. Elas o indagaram, elas tentaram procurar conhecimento. Elas buscaram Jesus na perspectiva de confrontar o seu conhecimento com o dele, de entender a sua proposta. E mesmo estando na tentativa de entender, de procurar, de compreender, de estar, em princípio, disposto para um processo de mudança, eles não mudaram. Ah, mas tem quem tenha acontecido isso? Eu não me lembro de ninguém que tenha procurado Jesus de maneira sincera e não tenha mudado. Tem, gente. Conhecem a história do mancebo rico? Aquele que procura Jesus, dizendo, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Diz o Cristo, cumpre os mandamentos. Ah, mas isso eu cumpro desde que sou novo. Então vai. Vende tudo que tens e doa aos pobres. Depois você vem e me segue. E o homem então não fez isso porque era dono de muitos bens. Mais um que encontrou, não era a cura física, não foi apanhado por um processo material, mas sim por um processo moral. Dialogou com Jesus, sentiu os seus ensinamentos, mas não conseguiu fazer o seu processo de mudança. E nós temos um quarto grupo. Além dos opositores, dos curados, dos que não conseguiram se transformar, nós temos aqueles que, diante dos ensinamentos do Cristo, promoveram mudanças nas suas vidas, alteraram suas histórias de vida. Entre eles, encontramos Nicodemos. Sim, Nicodemos, que encontra Jesus no capítulo 3 de João, à noite, escondido, para perguntar para ele sobre uma série de coisas da vida imortal. E Jesus, antes mesmo que ele fizesse a pergunta, entrega-lhe a resposta. Pode procurar lá no Evangelho, no capítulo 3 de João, que Nicodemos não faz pergunta a Jesus. Ele entra e diz assim, Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus, porque só quem vem da parte de Deus poderia fazer os sinais que tu fazes. E ele não faz pergunta, ele só diz isso, e Jesus, na sequência, diz assim, e Jesus respondendo lhe disse, ninguém pode ver o reino dos céus,
se não nascer de novo. Tá. E cadê a pergunta? Porque a resposta foi oferecida antes da pergunta. Esse homem nem precisou perguntar para receber a resposta do que veio buscar. E ele vai procurar Jesus no escuro, de noite, escondido. Mas, na verdade, ele não desaparece da narrativa dos evangelhos. Embora ele passe um pouco despercebido, mas a narrativa de João diz que na hora que o corpo do Cristo é retirado da cruz, 2 personagens retiram Jesus do madeiro: José de Arimateia e Nicodemos. Sim, Nicodemos. Ele que foi de noite, aparecia de dia. Ele que foi escondido, apresentava-se diante de todos, demonstrando suas predileções ideológicas. Ele que procurou Jesus quando ainda era uma possibilidade, apresenta-se mais tarde, quando ele não tinha nada mais a receber de Jesus. Foi apenas para entregar, porque, considerando que ele já teria expirado na cruz, o que ele poderia buscar? O que ele poderia buscar se o Cristo já teria desencarnado? Então, nós vamos perceber a figura de Nicodemos promovendo uma mudança. A figura de Maria de Magdala transformando sua vida, da mulher que era perturbada por 7 demônios, na grande transformada de Magdala. Pedro, o apóstolo, o homem impulsivo, que ao conhecer Jesus na praia, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, foge da minha presença. Eu não mereço ficar perto de ti. E depois, transforma-se após um tombo com a negação do Cristo durante sua prisão, transforma-se no mais extraordinário de seus discípulos, coordenando o grupo daqueles que Jesus havia designado para serem o seu colégio mais próximo de seguidores. E entre todos esses que tiveram a oportunidade de rentear com Jesus e que conseguiram mudar as suas vidas e não se deterem mais na margem do caminho, claro, indiscutivelmente, a figura augusta de Saulo de Tarso, o vaso escolhido que durante quase 4 décadas vai ser amassado, modelado, queimado para oferecer aos homens a condição de ser o maior e o mais extraordinário bandeirante do Evangelho na divulgação dessa mensagem. Isso nos remete a uma pergunta. Tá, mas o que foi que esses homens viram? Porque Jesus esteve com todos. Jesus esteve com seus opositores, esteve com os homens que ele curou, esteve com os homens a quem ele pregou e esteve com esses também. O que foi que esses viram? O que foi que eles aprenderam com Jesus que fez com que eles se transformassem, que eles mudassem as suas vidas e reapontassem as bússolas de seus corações? Qual foi a razão? Que motivos eles teriam para promover essa mudança? Que motivos? Ora, que motivos! Não são motivos, é só um, não existem 2. Existe um único motivo, um só, um motivo daquilo que eles aprenderam com Jesus, que transformou as suas almas, como se abrisse o cofre mais profundo de cada um deles, oferecendo uma visão de vida transcendente. O que foi? Eles descobriram o que são. Só isso. Eles descobriram o que somos. O que faz com que nós nos detenhamos à margem do caminho é porque nós não sabemos o que somos. Sim, nós não sabemos, nós achamos que sabemos o que somos, mas nós não sabemos. A gente apenas tem informação, mas nós não colocamos dentro de nós o entendimento efetivo
do que nós verdadeiramente somos. Se não, vejamos, se nós acreditássemos que somos apenas corpo e que não somos um espírito imortal, que sentido poderia ter a mensagem imortalista de Jesus? Quando Jesus ofereceu aos homens a informação extraordinária, que os judeus ainda não teriam tido a chance de se aproximar de maneira legítima, oferecendo às criaturas da Palestina o sagrado segredo de que somos almas imortais e de que a morte não existe. Como a vida deles mudou. Se nós não sabemos o que somos, se eu penso que eu sou apenas corpo, então eu quero a posse da terra, eu quero a riqueza do mundo, eu quero a felicidade terrena, eu quero os títulos, o poder e a glória entre os homens, eu quero viver na abastança, eu quero ser incensado pelas criaturas, viver vestido com roupas marcadas por joias faiscantes, vestes extraordinárias para que eu seja visto pelos homens. Se eu acho que eu sou apenas corpo, eu quero tudo que o mundo pode me dar materialmente, porque essa é uma condição lógica da incompreensão daquilo que somos em verdade. Se nós acreditamos que somos apenas uma conjunção de células sem um organizador que nos reúne e que dá sentido à vida, que promove o pensamento, a lógica, o raciocínio, a vontade, o querer, se não sabemos que somos uma alma imortal, todas as coisas da matéria nos seduzem. Todos os atrativos do mundo material são capazes de nos tirar do nosso foco, do nosso maior objetivo, que é oferecer a nós próprios a condição de vivermos o amor. Quando Jesus falava para seus discípulos de vida após a morte, eles ouviam, mas eles não estavam muito convictos de que isso era verdade. Eles não tinham muita certeza de que a imortalidade, de fato, era uma condição inamovível da vida. Durante os anos que Jesus esteve com eles, as informações sobre a imortalidade foram pregadas o tempo todo, em suas parábolas, em seus ensinamentos, em suas várias colocações, suas prioridades. Na primeira frase que ele apresenta ao mundo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, transferiu os nossos valores para um mundo imaterial e não mais para o mundo terreno. Os seus discípulos tinham muita dificuldade de entender isso. Mas se nós percebermos na história do cristianismo, existe uma mudança extraordinária que acontece no psiquismo dos discípulos a partir do momento em que o Cristo aparece entre eles após a sua crucificação. Dizem os evangelhos que após a crucificação, estando os discípulos numa sala fechada, e estando eles em uma sala fechada e trancada, Jesus apareceu entre eles e disse. Os evangelhos dizem que ele disse, a paz seja convosco. Mas não é verdade. Não foi isso que ele disse. Vou dizer a verdade para vocês. A portas fechadas, os discípulos estavam lá dentro. Ele aparece entre eles e diz, Shalom. Ele diz Shalom para os seus discípulos. A paz seja convosco. Imaginem o que significou para aqueles homens simples, pescadores, sem muita cultura, rever o mestre diante dos seus olhos. Meu Deus, ele venceu a morte. Suas mãos
suas mãos com as feridas, com a marca, a chaga da crucificação. Ele comparece entre os discípulos não apenas para pregar a vida após a morte, mas para dizer, sim, o que eu disse é verdade. Existe sim vida após a morte, e eu sou a prova indelével. Está aqui, coloca a mão na minha chaga. Vem perceber como eu estou vivo. Então, a partir dessa experiência, a cabeça dos discípulos se transforma. Eles perdem absolutamente o medo da morte. Morte, oh morte, onde está o teu aguilhão? O que o Império Romano pode fazer comigo? Me matar? Eu vou viver para sempre. O Império Romano pode roubar a minha vida? Mas eu sou uma alma imortal. Para que eu quero a posse da terra, se eu irei viver para sempre numa outra dimensão, aonde esse ouro não vai. Eu quero ser feliz do lado de lá. Eu quero ter as riquezas da alma. Então, essa é a chave que faz a pedra de toque da transformação dos homens. Convencer-nos de maneira efetiva de que somos almas imortais. Quando nós fazemos essa revisão de conceitos e olhamos a vida pelo lado espiritual, tudo muda de figura. Não é para que a gente se torne, de repente, uma figura esquisita, estranha, que não convive com pessoas porque ele se vê como um espírito. Não, ao contrário. Ele vai ser uma pessoa muito mais próxima. Por quê? Porque ele vai ver a si mesmo não mais como alguém que precisa ter a riqueza material. Ele vai se ver como uma alma transcendente e imortal e que precisa ganhar as virtudes para que quando ele se transferir para o mundo espiritual, onde ele vai continuar a existir, ele tem que levar os tesouros que ele precisa ter, sem dúvida nenhuma. Esse homem transcendente que Jesus apresenta para todos nós, não quer mais a posse. Quero me desembaraçar do meu egoísmo, quero me desembaraçar da minha avareza, quero me desembaraçar de tudo aquilo que me prende ao mundo físico e efetivamente desenvolver a possibilidade de ser feliz em mim mesmo, de vencer as imperfeições morais que eu trago dentro de mim. Essa é a primeira das grandes consequências quando eu descubro que sou uma alma imortal. Sim, eu sou um espírito imortal, não sou um corpo, não preciso das posses da terra, eu sou um espírito transcendente. Mas há uma segunda consequência dessa descoberta de que eu sou uma alma imortal. A segunda descoberta é que, quando eu percebo que sou uma alma imortal, que eu sou um espírito imortal, eu começo a perceber que se eu sou um espírito imortal, eu sou assim porque Deus, que é o meu Pai, assim me fez. Observe como Jesus teve a preocupação de ressignificar Deus para os homens. Na Palestina, antes de Jesus, Deus era um ser muito distante, era o Senhor, que não poderia ser sequer seu nome balbuciado. Não pode. Os judeus não usam Deus, não falam o nome dele. Usam a palavra Hashem, que significa o nome, para dizer aquele nome que não pode ser falado. Hashem. Ele chamou Hashem, não chama nem Deus, nem de Senhor, não pode chamar de Senhor. Senhor só dentro da sinagoga, fora da sinagoga só Hashem. Então, Bezerat Hashem, se Deus quiser, Hashem. Então, há sempre Hashem é para preservar o nome de Deus. E Jesus veio e disse, não é o nome, não é Hashem. É Abba, meu Pai. Olha que proximidade extraordinária. E ao dizer que Deus era Pai, qual é a consequência? Se Ele é meu Pai, o que somos nós?
irmãos. Então, uma segunda consequência dessa percepção que eu sou alma criada por Deus é nós olharmos o outro como igual a nós, como meu irmão. Isso fortalece os vínculos entre as criaturas, porque ao se perceberem como irmãos, eu não posso ir para o mundo espiritual com ódio do meu irmão, com raiva do meu irmão, com problemas com o meu irmão. Eu preciso me resolver. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que abandonar as minhas imperfeições para eu estar bem na minha relação comigo mesmo, eu preciso resolver a minha relação com o outro. Então, o Cristo me ensina a me transformar e ao também transformar as minhas relações com os meus conviventes, meus familiares. O sentido de família, quando você entende que você é uma alma imortal, é totalmente diferente. A gente esquece aquela ideia de propaganda de margarina, daquela família linda e maravilhosa, e assume a família real. A minha família, cheia de defeitos. Um monte de problema. Mas é o meu espaço de aprendizado. Sim, meus filhos são problemáticos, e daí? Eu estou para conviver com eles, para oferecer o que eu puder, na perspectiva de dar a eles e a mim mesmo a chance de sermos felizes. O objetivo da vida, ao oferecer ao homem a compreensão de que ele é uma alma imortal, é dar-nos a chave extraordinária para que eu ressignifique todas as minhas relações familiares. Ao invés de dizer, não suporto meu irmão, odeio minha mãe, tenho problema com meu pai, dificuldade com meu irmão. Eu, ao conhecer Jesus e entender que nós não conseguiremos efetivamente transformar as nossas vidas se nós não amarmos, nós somos convocados a uma segunda mudança. A mudança que nos convoca verdadeiramente a não somente mudarmos a nós próprios, mas a também transformarmos as nossas relações familiares. Se com Jesus já temos isso, imagine com a doutrina espírita. Então eu vou mudar a minha visão do que eu sou a partir da minha visão como homem imortal, das minhas imperfeições, e vou mudar a minha relação com o outro, porque sei que a chave da felicidade está fundamentalmente relacionada com a possibilidade de que eu consiga, sim, transformar a minha relação com o outro. E um terceiro e último ponto que a visão imortalista traz para todos nós é a percepção de que Deus, o soberano Pai, Senhor de todos nós, Criador de todas as coisas, meu Pai, me ama profundamente e, como espírito que sou, terei a oportunidade de viver para sempre. Porque se eu sou uma alma imortal, quem me fez? Quem me criou? Para que eu seja uma alma imortal, tem que existir algo que me criou. Eu posso até nem gostar de religião, eu posso até nem querer saber de livros religiosos, eu posso ser avesso a tudo aquilo que diga respeito aos aspectos religiosos. Mas eu não posso negar a existência de um Criador. Não dá. Quem tem dúvidas se um Criador existe, vá para o sertão do Seridó, vá para o interior do Rio Grande do Norte, no meio da estrada não iluminada, numa noite sem nuvens, estrelada, e olhe para cima. É impossível contemplar as estrelas em uma estrada escura e não perceber a presença do Criador nas nossas vidas. Não precisa crer em religião, não precisa. Mas se você olhar a majestade das estrelas e da Via Láctea, atravessando o céu, não tem como você dizer, não, é obra do acaso isso aí. Não tem jeito. Essa é a assinatura de Deus, para que todas as vezes que nós olhássemos para cima, nas nossas noites escuras,
nós enxergássemos a presença dele nas nossas noites. De dia, de repente, nossos momentos luminosos, a gente talvez nem precisasse de ver o Criador. Mas quando a noite escura vem nas nossas vidas e nós estamos sozinhos na solidão, sem nenhuma luz que nos acompanhe, olha para cima, cara. Quando você olha para cima, que você vê as noites estreladas, Senhor, eu sinto a majestade da tua presença, ainda que eu não queira crer em nada que as religiões dizem, mas eu tenho que me curvar à existência de um Criador. Então, quando o Cristo nos fala que somos almas imortais, tem que ter um Criador, gente, não tem como, tem que ter um Criador. Então, ele ressignifica também essa relação com Deus. E se isso é assim com a mensagem do Cristo, o que não seria isso com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz? Porque o Espiritismo ele não vem oferecer para nós nenhum conhecimento de moral além daquele que Jesus já deixou. Não tem. Conhecimento moral é o mesmo. Mas Jesus falou sobre o que fazer. E o Espiritismo vem dizer por que fazer o que fazer. Então, por que eu tenho que mudar? O Espiritismo vem, abre a janela da imortalidade e da evolução, da reencarnação, da progressão dos tempos, dos mundos, oferece para nós a informação de que nós somos almas imortais, a caminho da felicidade, à medida que nos transformamos e que nos educamos moralmente, justificando as palavras de Jesus e nos impulsionando para não nos determos à margem do caminho, porque tenho muito mais motivação para promover a minha transformação moral. É a mesma doutrina espírita que, visitando as propostas de Jesus, na relação com o outro, que eu tenho que amar as pessoas, tenho que perdoar, que eu tenho que ser bom, o Espiritismo vem, retira o véu e mostra para nós as histórias da alma imortal, o que acontece com aquele que não perdoa, quais são as histórias dos bastidores do mundo espiritual, a reencarnação, os laços de família, os vínculos do ontem e no hoje, as histórias, os dramas, a necessidade do amor, a força das coisas, impulsionando os espíritos para que eles convivam e aprendam a encontrar juntos a possibilidade de serem felizes. Nós precisamos amar. E digo a todos, é impossível ser feliz sem amar. É um determinismo divino, Não existe um só espírito no universo infinito que verdadeiramente seja feliz e que não experimente o amor. Isso é um determinismo. Deus disse, todos serão felizes, mas deu uma condição, quando amarem. Então, nós vamos ser felizes, sem dúvida, mas tem uma condição para isso. Tem que amar. Então, o amor é um imperativo da vida. E ao descobrir isso, as palavras de Jesus fazem muito mais sentido, porque pela doutrina espírita eu vou compreender que sim, preciso amar e perdoar o outro para que eu consiga avançar na evolução. E nesse processo da relação do homem com o Criador, quando nós conhecemos Jesus, que nos fala que Deus é Pai, e nós nos aproximamos da mensagem espírita que mostra a sua sapiência incomparável, a sabedoria de Deus, os seus dons de justiça e bondade trançados, oferecendo para todos nós uma doutrina de excelsa beleza em que nós contemplamos a Deus e nos emocionamos com a sua majestade, que passamos não mais a termos medo de Deus, nem ódio por aquilo que ele nos toma, mas ao descobrirmos que somos espíritos imortais, sim, e que as nossas histórias estão trançadas com a eternidade, que nós temos um momento maravilhoso para viver pela frente, que as nossas existências são, em verdade, momentos maravilhosos e extraordinários para o crescimento de todos nós, nós vamos perceber o quanto a doutrina espírita se aproxima de todas essas releituras para dar sentido às palavras de Jesus, oferecer para nós uma visão transcendente de todas as coisas, que com muito mais razão
além daquelas que Paulo de Tarso já possuía, mas todos aqueles de nós que já somos detentores do conhecimento espírita, podemos perguntar a nós mesmos: e agora? Com tudo isso que você sabe, é justo perguntar: e agora? Por que te detens?